Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças e adolescentes, a paz do Senhor, obreiros e pastores, membros novos convertidos. Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe meus vizinhos, amigos ouvintes. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados irmãos, 16 de outubro de 2024, este é o ano que Deus preparou pelo seu grande amor para falar conosco, aos nossos corações, para que a igreja conheça o propósito de Deus está sempre falando conosco, certo? Vamos falar de um homem que muita gente fala sobre ele, mas quem sou eu para chegar perto deste homem? Um homem segundo o coração de Deus. O primeiro homem que Deus revelou para ele, o filho dele, está em Salmos 2, verso 6 a 8, vamos ver. Eu, porém, constituo o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Amém? Do 6 a 9. Que Deus o abençoe, meus irmãos. Vamos meditar nesta palavra. Meus amados e queridos irmãos, Jesus Cristo, Deus está revelando ao rei Davi, no Salmos 2, versículo 6, está colocando ele, constituindo o rei, continuando o reino dele sobre o Monte Santo de Sião, e proclamarei o decreto. Agora no versículo 7, no verso 7, onde fala, o Senhor, ele me disse, veja que coisa, tu és o meu filho. Ele está dizendo, não é dele, ele está dizendo, revelando para o rei Davi, a Jesus Cristo, o filho dele, Deus. Ele me disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei. Veja bem, e isso que está aqui agora, nós vamos meditar, porque o Senhor, ele é poderoso. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Você quer ver como ele está falando de Jesus Cristo? Atos dos Apóstolos 13 e o versículo 33. Vocês acompanham, leem na vossa Bíblia, como Deus a cumpriu plenamente, entendeu? Ao seu filho, ressuscitando o seu filho, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Amém? Está falando de Jesus Cristo, um homem como Davi, que teve a graça ser chamado um homem segundo o coração de Deus, que Deus revelou a vida do filho dele para ele. Nós vimos no Salmo 23, o bom pastor, nós vimos o Salmo 22, o sofredor, o Salmo 24, o homem glorificado. Foi tudo revelado para Davi. Davi, como rei, ele foi um rei segundo o coração de Deus. Eu quero vos dizer, meu irmão e minha irmã, que essa passagem te dá força para andar, para marchar.
Ainda que você é fraca, você é fraco, ainda que eu sou falho, sou pó, sou cinza, me coloco na posição do rei Davi, que pecou, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ter um coração segundo o coração de Deus é um homem que Deus possa confiar, possa ordenar. Uma mulher que Deus possa confiar, porque Deus conhece as nossas fraquezas. Está entendendo? Hoje te gerei, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Verso 8 disse, pede, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Amados, você viu que maravilha dizendo, pede o que você quer. Você fica saber sobre o Filho de Deus. Também Hebreus 1:5. Veja o que disse também. Pois a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho? Eu hoje te gerei. Outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Entendeu? Após Apocalipse 2, 26 e 27. O vencedor guardará até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O 27, com cetro de ferro regerá as nações, e reduzirás a pó, pedaços como se fosse de tijolos de obra. Mas lhes pôs um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, e te aos trono. 19:15. Sai da sua boca uma espada. A espada adiante para com ela ferir as nações, ele mesmo as regerá com cetro de ferro, porque fez a lago do vinho, pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Vamos meditar, meus amados. Essas passagens é bom você ler na Bíblia para você ver, certo? Atos 13, 33, Hebreus 1:5, Apocalipse 2, 26 e 27. Você vai entender muito bem. E 19, e 12, 5, 19 e 15. Você vai meditar que essa passagem, que o rei Davi recebeu essa revelação, está nessa passagem que você está lendo. Quando você ouvir, medita, marca e diz, vai lá, no Apocalipse 2, 26, 27, leia e medite. Depois vai no Apocalipse 12, 5 e medite. Depois vai no Apocalipse 19, 15. Primeiro vai em Atos dos Apóstolos 13, 33. Em Hebreus 1, 5.
Medite nessa palavra e veja o que é que ele está falando. Também, pede-me e eu te darei o que você está querendo. As nações por herança e a extremidade da terra, por tua possessão. Com vara de ferro regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Amém. Amados e queridos irmãos, tem que ser com muito carinho, com muito amor, para nós meditarmos nessa palavra, para entender o reino do Senhor, do ungido de Deus. Este é o reino que o rei Davi está falando, é o reino do ungido, do Filho de Deus, que ele disse, ele é meu filho, eu hoje gerei e darei todas essas coisas. O reino do Jesus Cristo, o reino do Filho de Deus é eterno. E agora Jesus Cristo, voltando-se para o céu, ele nos chamou para fazer parte desses reinos. E fazendo parte desse reino, ele nos deu a mesma porção. Ele nos deu autoridade para reger com vara de ferro as nações. A vara não é para bater, né? A palavra pura e séria, com muito amor, porque as almas estão perecendo, a igreja está sofrendo. Veja que o Pai, o Deus amoroso, Criador do céu e da terra, ele preparou o homem lá no Antigo Testamento e foi falando com um, usava o outro lá na frente para falar deste filho dele, deste homem que salvaria o mundo. E este homem é Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, aquele que veio. E a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, às vezes não a conhece. Às vezes a igreja não sabe quem é esse homem. Aquele homem que abriu a vista aos cegos. Eu estou na presença do Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia dele, ele me chamou. Ele me separou. Pela bondade dele que eu estou em pé, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom, mas ele conhece o meu coração. Quantas vidas perecendo. E Jesus Cristo conta comigo, conta com você, conta conosco, conta com a igreja. Se a igreja que somos nós não fizer alguma coisa, não pregar a palavra que liberta, não fazer o poder do Espírito Santo manifestar nas vidas, para que eles convertam e aceitam a Jesus Cristo como Salvador. De maneira nenhuma poderíamos entrar nos céus do Senhor. Ele tem um reino preparado, mas não é para mim, não é para os irmãos da igreja, é para todo aquele que aceitar. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E nós recebemos a incumbência de pregar. Eu vejo falar muito no Novo Testamento e não meditam no Antigo Testamento. Desde o começo que Deus prepara, fez a preparação da chegada de Cristo Jesus. Veja bem, lá no Jardim do Éden, Deus falou, ele falou com sua própria palavra, dizendo para a serpente que do ventre da mulher nasceria um que pisaria a cabeça de Satanás. Meus amados irmãos, eu vejo a igreja desacreditando de quando Jesus Cristo virasse. Está entendendo? Tanto tempo que a igreja prega esta palavra. Quanto tempo faz, ou quanto tempo passou no Jardim do Éden, quando Deus falou essa palavra para a serpente?
até Jesus Cristo nascer na terra? Será que a igreja já passou 4.000 anos? Só tem 2.000 anos que Jesus Cristo veio na terra. 2.000, não chega a 2.100 anos, ou menos que ele chegou. Está entendendo? Tem muito tempo nós pregar o evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois veio o tempo do dilúvio por causa do pecado, e Deus continuou usando o homem de Deus, como era Noé, para fazer uma arca. Chama-se o cuidado de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Tenha na sua mente, no seu coração, que aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou na sua palavra, aquilo que está escrito aqui na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é a palavra de Deus. E vai se cumprir tudo isto para a glória do nome do Senhor Jesus. Você será arrebatado, ressuscitado, transformado, vai morar na glória. Mas eu quero chamar a atenção da igreja, que um Deus tão poderoso como esse, e tão cumpridor das suas palavras, tudo quanto ele pediu e quanto ele falou, deve se cumprir. Eu quero dizer para a igreja que ele não manda o homem ou a mulher fazer nada de si mesmo. Porque de mim mesmo não posso fazer nada. Mas meditando na palavra de Deus, ele nos comprou, nos deu um banho de misericórdia, perdoou os nossos pecados, lavou-nos com sangue do Cordeiro. Após nos dar esse banho de misericórdia, nos enviou o anjo, o Espírito Santo, para estar dentro de nós, para fazer morada. Colocou anjos celestiais para guardar, assim como tem os guardas para guardar os magistrados, presidentes, as pessoas, mas são guardiões carnais, que uma bomba vai matar tudo. Mas esses anjos que ele enviou detona as bombas. Está entendendo? O que Deus espera é que nós sejamos humildes, que nós sejamos um povo que creia apenas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quando o filho dele, esse filho que ele falou, tu és meu filho e hoje te gerei. Quantas coisas Jesus Cristo pediu ao Pai, ele não falou para ninguém. Ele orava sozinho, em oculto, porque ele via a tristeza do povo que estava sobre a lei. Pecado, enfermidade, toda enfermidade no ser humano provém do pecado. Toda enfermidade na igreja, dentro da igreja, provém do pecado. A igreja é para morrer, o homem ou a mulher, está na Bíblia. Idoso, quando Jesus Cristo vir reinar nesse mundo, durante o milênio, quem morrer com 100 anos morre novo. Então eu devo morrer no dia que Deus disser, vale, chega o seu tempo aqui, vem para cá. Mas não é para mim, como igreja, viver doente, depressivo, canceroso, atético, lunático, com todo tipo de enfermidade, não. Essas enfermidades a igreja recebeu. Não importa como eu vou partir. Qual foi a situação? Como Jesus Cristo voltou para o céu? Crucificado. Mas qual era a enfermidade do corpo de Jesus Cristo? Nenhuma. A igreja do Senhor Jesus Cristo
Se eu voltasse para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, eu não posso estar enfermo. Eu tenho que estar curado de todas as enfermidades para curar os enfermos. Aí esses enfermos, cancerosos, lunáticos, aidéticos, tudo que tem esse tipo de enfermidade, sendo curado, vão seguir a Jesus Cristo. Igreja, mas Jesus Cristo não fica contente quando nós fazemos do milagre de Jesus Cristo a nossa fonte de renda. O milagre de Jesus Cristo que Ele faz, nos usando pela misericórdia dEle, é para nos enriquecer uma fonte eterna. Lá na glória, nós recebemos galardões pelas almas que, curada pelo poder do Espírito Santo, o paralítico levanta e anda. Jesus Cristo espera isso da igreja. Quantos paralíticos? Será que eles creem ou não creem? Eu estou na presença do Senhor Jesus Cristo. O cego que procurar, eu creio que Jesus Cristo vai me curar. Pedir oração para ser curado das vistas, da cegueira, eu vou orar. Se ele estiver falando a verdade, crendo, porque o ser humano é incrédulo. O médico falou que as vistas não tem como fazer mais. Mas se a pessoa, o cego chegar, a medicina falou, mas eu sei que Jesus Cristo pode e vai me curar. Se eu receber oração, se eu orar por mim, Jesus Cristo vai curar. Pode me procurar que eu vou orar, se você crer. E Jesus Cristo não vai te decepcionar. Mas não pode ter dúvida. Se um paralítico chegar e disser para mim, eu não ando há tanto tempo, mas eu creio que Jesus Cristo me levanta e coloca em pé. Se ele crê, eu não vou procurar a pessoa, vai me procurar. Eu vou orar e Jesus Cristo vai colocar essa pessoa em pé. Se um mudo, chegar um mudo, trazer ele e disser, Jesus Cristo pode soltar a voz dessa pessoa, eu creio, eu vou orar. Se você crer e não duvidar, Jesus vai dar a voz para esse mudo. Se tiver um canceroso que crê que Jesus Cristo é poderoso para curar o câncer, os médicos podem ter dado já a sentença, o atestado de óbito. Se você crer e vir procurar Jesus, eu vou orar. E Jesus Cristo vai curar esse câncer, para a glória no nome dele. Sabe por quê? O Pai espera que a igreja dele glorifique o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele glorificou o nome do Pai quando esteve aqui. Pelo mesmo Espírito que estava nele, está na igreja. As obras que a igreja fizer de cura divina, ressuscitar os mortos. O morto não crê, mas é aquela mãe angustiada, triste. Se crê, Jesus Cristo vai ressuscitar. Mas tem de ser crente, tem de crer em Jesus Cristo. Pode pedir, pode morar longe. Eu vou orar daqui a distância. Se você crer, Jesus Cristo vai entrar no órgão onde tiver enfermidade. E ele vai restaurar. A pessoa pode estar tentando tirar a vida com depressão. Naquele momento de lucidez. Disse, eu creio que Jesus Cristo pode me curar dessa enfermidade maligna.
Eu vou orar e Satanás vai bater retirada e você vai ficar curado. Porque Jesus Cristo só vai ser glorificado na terra enquanto a igreja voltar-se para Cristo para fazer a obra. Porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo ficou aqui para revelar para mim, para você, para nós, o poder da cura, para revelar o pecado, aquilo que entristece o Espírito Santo, entristece o Pai. Ele está dizendo, aquele está enfermo, se curar aquela família, procurar você. Não é a todos que eu pregar o Evangelho. E de pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Digamos que eu estou pregando para 200 pessoas. Se 10 pessoas daqueles 200 crê e for batizado, será salvo. Não basta pregar a palavra. Mas de uma família que tenha um ente querido condenado por um câncer maligno, se a igreja do Senhor Jesus Cristo deixar da vaidade, deixar do pecado, deixar do chocarrice, deixar de mentiras, deixar de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo vai entrar na vida desse pastor, desse irmão, dessa irmã, daquele obreiro, daqueles que foram chamados, escolhidos pelo Senhor para curar as enfermidades. Os cancerosos serão curados. E essa família, alguém da família, além daquele que estava com a carta da morte, a condenação, que vai seguir a Jesus, porque Jesus deu nova vida, alguém da família passa a acreditar nesse Jesus. Aí, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado por intermédio de mim e da igreja. Mas enquanto o mundo debochar os pastores mentirosos, politiqueiros, contendeiros, arrogantes, brigões, processando uns aos outros, falando palavreados, fazendo parte da mentira que tem o diabo como pai. Como você, pastor, como vocês, pastor, como a igreja que não medita na palavra do Senhor, porque Jesus Cristo disse naquele tempo, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Amados, é tão fácil ter a Bíblia. É só ler, meditar na palavra, não para bater em ninguém. Medite na palavra para si, minha irmã, meu irmão, pastor e obreiro. Tira essas mantos, essa sabedoria, essa arrogância, vai conduzir à perdição, porque não está glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, quando vem uma praga no mundo, Jesus Cristo confia na igreja, que a igreja está de joelho para curar o mundo daquelas pragas que veio por causa do pecado do mundo. E o nome do Senhor Jesus Cristo seria glorificado na vida daqueles que foram curados da praga, da lepra que veio no mundo. Mas quando Jesus Cristo depara com a igreja encurralada de 4 paredes,
com medo de uma pandemia, visto que provém do Senhor o poder para curar. Como é que a igreja vai glorificar o nome do Senhor? Como é que este mundo vai confiar, crer no Senhor Jesus Cristo, visto que eu, sendo um pastor, eu estou enclausulado, não recebo as pessoas, pastores, crentes, pregadores da palavra, religiosos, convertei dos vossos maus caminhos. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, está dando mau testemunho, porque não estás fazendo o nome do Cordeiro ser glorificado. Deus está contemplando. Esse é o filho dele que ele enviou, esse é o ministério. O reino do ungido de Deus. O ministério de Jesus Cristo foi ensinar o caminho, a verdade e a vida. Doutrinar é dizer para o povo: a minha doutrina é essa, sede santo, como eu sou santo. Aquele que me enviou disse assim: livra de toda mal e aparência do mal. Lá na frente, cheio do Espírito Santo, está o grande apóstolo São Paulo, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia: meus irmãos, a igreja, ainda que um anjo chegue pregando um outro evangelho, que não seja esse que nós pregamos, seja anátema, considere anátema, porque o evangelho da verdade é esse. Visita as viúvas, cuida do órfão, cura os enfermos, visita os enfermos, cura as enfermidades daqueles que creem procurar, perdoa os pecados daqueles que te ofenderam. Só que às vezes, meus amados, nós não paramos para viver que a doutrina de Jesus Cristo é tão santa que a igreja não consegue. É muito fraco, é frio, amados. Amados e queridos irmãos, você quer um pula-pula? Você quer barulho? Vai para um centro de macumba. A igreja é lugar de reverenciar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo toma o homem nas suas mãos, o outro não pode segurar. O Espírito Santo tem autonomia dentro da igreja para exortar, para repreender, para abençoar, para fortalecer, para confortar os corações. O Espírito Santo dá ao homem ou à mulher que busca a sua presença sem duvidar, autoridade para impor as mãos, e a pessoa recebeu o Espírito Santo. Mas para isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Para que eu esteja cheio do Espírito Santo, eu preciso reconhecer as minhas fraquezas. E reconhecendo que eu sou pó e cinza, eu clamo ao Senhor Jesus Cristo que me perdoa. Me purifica e eu fico puro. Me santifica e eu estarei santo. Meus amados e queridos irmãos, Jesus Cristo espera em você, jovem,
Porque Jesus Cristo fez tudo isso como jovem que ele era. Jesus Cristo espera em você, moça, porque Maria doou a sua vida para obedecer ao Pai. Jesus Cristo espera em ti, em mim, idosos, porque Jesus Cristo contou com Zacarias, idoso, e com a esposa dele, idosa, para dele nascer João Batista. Amados, os pastores, Deus conta conosco. Deus confia tanto nos pastores, que quando os pastores decepcionam o Pai, ele fica triste. Lembra-se que os pastores estavam na montanha, apacentando as suas ovelhas. Com eles, para eles, o Pai revelou o nascimento do seu Filho amado. Pastores, Deus confia nas suas e nas minhas mãos o poder da palavra com amor, com carinho, autoridade para expulsar os demônios dos enfermos, dos endemoniados, da lésbica, que é demônio, do homossexual, que é demônio que está usando o corpo deles, do bêbado, beberrão, é demônio Zé Pilintra, da prostituta, que é Maria Padilha, demônio, pombagira. Nós, os pastores, recebemos do Senhor, se é que somos pastores, chamados pelo Senhor. Eu quero dizer, os pastores chamados pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Satanás sabe quem é o pastor de Deus. Ele não gosta desse pastor. Ele trabalha para matar. Mas Satanás é derrotado. O pastor recebe a autoridade de Deus para pregar a palavra dele para o povo de Deus. É ensinar o caminho da vida eterna. Curar os enfermos. Por que que a igreja está morrendo? Toda hora que os pastores falam alguma coisa, será que não tem mais o poder de Deus? Você ora por um enfermo e ele amanhã morre? Que pastor? Para de brincar com as coisas de Deus. Para de mentir no altar. Deus é santo, é poderoso. Se você está enfermo e crê, o pastor tem 3 linhas. O pastor, ele prega uma coisa, vive outra coisa e crê outra coisa. O pastor pega a cura divina. Quando chega o câncer nele, na família dele, ele baixa a cabeça. Ele não disse que Jesus curava. Ele prega para o povo viver de santidade. Ele vive em qualquer jeito a vida dele. Se ele crê, ele prega para nós crer, mas ele não crê. O pastor tem de crer naquele que o chamou. Eu creio em Jesus Cristo. Não temo medo da morte, nem do câncer, nem de enfermidade nenhuma. Eu vou partir no dia que Deus determinar. Foi o dia que Deus determinar para o anjo da morte me buscar, que é serviçal do Senhor. Vai lá buscar o meu irmão, o meu filho, e dizer, vinde, e receber por herança está escrito desde no livro da vida. Meus amados, por que vocês estão tristes? Os seus filhos estão prostituindo, estão bebendo, estão jogando, estão fazendo tudo e você está concordando. Tem que orar, pedir ao Pai, está nas tuas mãos. Filho, você se partir assim vai para o inferno. A Bíblia diz, ficará de fora. Vai para um lago de fogo. Por que prega para o mundo e não prega para o próprio filho, para você mesmo? Quer ter o poder de Deus? Seja santo, como santo é aquele que vos chamou. Ore pelo presidente, pelo governador, prefeitos,
deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senado, juízes, policiamento, ladrões, salteadores, estuprador, adulta, prostituta, homens afeminados. Ore por todos, ore pelos pastores, mas ora para que Deus cure as enfermidades. Os enfermos que ouvirem esta palavra e crê, Jesus Cristo vai curar. A partir daqui, para a glória do nome dele, o Pai vai curar em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor. Não é o pastor Antônio. Pela misericórdia de Deus, foi-me concedido a oportunidade de transmitir essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Por que você está triste? Jesus é contigo. Ore por mim, eu sou carente das vossas orações. Ore pela igreja, ore pelos pastores. Lembra do pastor Antônio, eu sou pequeno, mas Jesus Cristo é grande. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?